O que que eu estou mostrando para vocês? Estou mostrando para vocês o seguinte: vamos tomar como base que essa régua aqui é uma viga, e numa viga, em cima de uma viga, a gente normalmente não tem cargas que atuam lateralmente. A gente tem cargas que atuam na vertical, ou de cima para baixo, ou normalmente as reações nos apoios, que são de baixo para cima. E aí, quando a gente vê essas cargas atuando, a gente entende que a possibilidade de flexão da viga, ó, se eu colocar desse jeito aqui, ó, não é lateralmente. Ela não vai flexionar lateralmente, por quê? Porque a carga não está incidindo na lateral. Ela vai flexionar como? Assim, para baixo, ou então assim para cima, porque as cargas estão na vertical. E aí a gente precisa observar, ó, o movimento da seção transversal. O que acontece com a seção transversal? Ela gira em torno de que eixo? Em torno de um eixo vertical ou em torno de um eixo horizontal? Então, notem, ó, que se eu representar a minha mão como a seção transversal, se eu tiver um eixo aqui, ó, vertical, ela, para girar em torno desse eixo, ó, ela vai girar nessa posição. Não é essa posição que a viga está girando, porque, na verdade, ó, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu faço com que a seção comece, ó, a ir apontando para baixo. Ó. Então, a seção que estava assim, ó, ela vai apontando para baixo. Então, ao invés de girar em torno desse eixo vertical, a seção gira em torno desse eixo horizontal. Ó. Então, a seção transversal de uma viga, quando sofre flexão, claro que não é isso tudo, não é visível, não é perceptível a olho nu, mas ela vai girar em relação a esse eixo horizontal. Então, a gente tem que ter isso em mente, porque isso é fundamental para a gente verificar na tabela onde a gente vai procurar e como que a gente vai escolher o perfil. E aí, melhorou? Agora foi. Então, vamos olhar lá o que, que a gente traz, né, para falar para vocês sobre escolha de perfis metálicos. Aparecendo aí, vocês me digam. Apareceu já. Beleza, então olha só. A gente tem, né, para a escolha de perfis metálicos, a gente vai levar em conta a tensão admissível. Lembra o que é tensão admissível? Tensão admissível do material é aquela tensão em cima da qual a gente aplica um coeficiente de segurança para que o material trabalhe dentro da sua zona elástica. O momento máximo sofrido pela estrutura, no caso a nossa viga, então aquele valor que a gente achou lá, por exemplo, na última viga foi menos 11. Então a gente usaria 11 toneladas de vezes metro para poder calcular, né, para a gente escolher aqui o perfil da viga. Então, a tensão admissível vai ser uma constante do material, é conhecida. O momento a gente tira da viga. E aí a gente vai calcular quem? O módulo de resistência do material. A partir do conhecimento da tensão admissível e do momento que a gente achou na viga, a gente calcula o módulo de resistência do material. E aí a gente vai consultar a tabela. A tabela que eu estou trazendo para vocês é de um perfil em I, em alguns casos chamado em H, porque se você virar, ele vira um H, né? É aquele parecido com trilho de trem, ó. Então, esse perfil I, na verdade, é a seção transversal da minha viga. Então, quando eu olho a viga de frente, eu estou vendo esse perfil em I. E aí, ó, ela não vai gerar em torno desse eixo vertical, porque a carga não atua lateralmente. Ele vai gerar em torno desse eixo horizontal, que é o eixo X, porque a carga atua de cima para baixo ou de baixo para cima. E aí, como é que a gente identifica isso na tabela? A gente vai pegar a tensão admissível, vai pegar o valor do momento e vai calcular o módulo de resistência do material. Calculado o módulo de resistência, a gente vai para a tabela. Essa tabela, por exemplo, é uma tabela de perfil I da Gerdau Aço Minas. Então, ó, lembra que eu falei para vocês? Ó, a gente tem aqui, ó, as dimensões de cada perfil. Aqui, bitola significa designação do perfil, tá? Cada um desses perfis vai ter uma quantidade de massa linear, determinadas dimensões, determinadas espessuras e as constantes em relação ao eixo X, em relação ao eixo Y e a sua área de seção transversal. A gente vai focar onde? Aqui, ó, no eixo XX, porque a gente sabe que a nossa seção transversal está girando em torno do eixo X. Então, na verdade, quem que a gente quer procurar lá? O meu W. O meu WX. Então, o que eu vou fazer? De posse disso, eu fui lá e calculei e encontrei um determinado valor. Eu vou procurar aqui, ó, o valor imediatamente superior ao valor encontrado.
Então, vou lá no eixo XX, WX, um valor imediatamente superior ao valor encontrado. Então, vamos supor que eu tivesse achado lá 688. Então, calculei 688. Eu vou vir aqui, vou descer, ó, imediatamente superior a 688, 696,5. Descoberto o valor que é correspondente a um perfil, eu vou caminhar lá na direção do perfil. Então, caminho na direção do perfil e vou ver qual o perfil que eu vou escolher. Esse que está aqui, ó, W360 por 44. Então, se eu fui lá e determinei a partir do meu momento máximo, a partir da tensão admissível do aço, que também vai ser fornecida pelo fabricante, se eu determinei que o meu momento, perdão, que o meu módulo de resistência é 688, e aí eu verifiquei que eu tenho um perfil com um módulo de resistência acima dele, obviamente que imediatamente superior, eu sei que se eu colocar esse perfil aqui, a minha viga vai resistir tranquilamente ao momento máximo que ela sofria. E aí eu vou pedir a viga com o tamanho que eu tinha. Né? Então, se minha viga media 4 metros, com 4 metros, 6 metros, 6 metros, 8 metros, 8 metros. Agora, na verdade, o que a gente não pode esquecer é que esse cálculo não se encerra aqui, né? Porque a gente está fazendo o cálculo baseado no desprezo do peso da viga. Mas a gente está vendo aqui, ó, massa linear, quilo por metro. Então, por exemplo, esse perfil, ele pesa 18 quilos por metro, ou 18 kgf por metro. Então, se a viga tem 4 metros, eu vou ter que multiplicar esse 18 por 4 e considerar como uma carga distribuída. Então, na verdade, eu vou encontrar um valor e depois eu tenho que pegar, a gente não vai fazer isso, mas na conta certa, eu tenho que pegar aqui essa massa linear, usar como carga distribuída, recalcular e ver se ele ainda continua batendo, porque pode ser que ele vá descendo aqui, que eu preciso de um perfil cada vez mais resistente. Tá bom?